Glória a Deus, então. Glória a Deus. Shalom, queridos. Shalom, minhas queridas irmãs. Hoje, o pastor não está na sala, porque ele foi buscar a Ana Xavier. Olha que legal. Está lá no aeroporto buscando a Ana Xavier. Isso é tremendo. Nós estamos aqui recebendo a nossa casa, a nossa querida irmã Geni também. Então, nós estamos como quem sonha, só alegres aqui em casa. É charamandaia de manhã à noite. E isso vai ficar na gravação, não precisa tirar, tá, Suzana? É para as pessoas sentirem o desejo de estar aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom constantemente. Eu não me canso de dizer que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. E todo mundo me conhece, sabe que eu faço pergunta e eu faço mesmo. Faço essas perguntas para a gente pensar, meditar, tirar a preguiça do pensamento para o lado. Amém? Então vamos para as perguntas. Aleluia. Queridas irmãs e queridos do YouTube, vocês sabem que também pecamos através dos nossos pensamentos? Hum? Ah, esse povo aqui é muito esperto, é muito inteligente. Então, você, veja só, você sabendo que pecamos através dos pensamentos, você tem vigiado os seus pensamentos? Como é que você está fazendo com isso? Hã? Meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de um Criador poderoso, que Ele é o chefe de tudo que existe, Ele é majestoso e Ele quis ser meu pai. Olha que tremendo, Ele quis ser o pai de vocês também. Que tremendo, né? Eu sou casada com um homem maravilhoso chamado Rony Padilha, meu querido amado, meu pastor e meu amigo. E nós temos 5 filhos, porque família cresce, né, gente? Nós temos os nossos, mas temos agora agregados, mas são filhos. Eu tenho também genro e nora, olha que tremendo, né? E orando para ser avó, orando. E eu faço parte desse ministério tão poderoso chamado Tropa de Elite de Jesus. Este ministério é diferente. Esse ministério não é melhor do que nenhum outro ministério, só que ele é diferente, ele é praticamente online. Mas aqui nós temos certeza que estamos falando a verdade. A verdade. Não negociamos a verdade a ninguém. Amém? E o objetivo, queridas irmãs, dessa ministração não é apenas falar sobre o pecado. Não é esse. Mas para entendermos que nós precisamos buscar a purificação. Essa é a nossa busca. Nós temos que caminhar para sermos purificados. Então, a intenção do Ministério Tropa de Elite de Jesus é a preparação da noiva, adornando, limpando, através da purificação. Amém? Por isso que nós vamos tratar deste assunto hoje. Amém? Irmãs, o Espírito Santo tem falado já há algum tempo para mim sobre o pecado. Fabiana, mas todo crente sabe o que é pecado. Claro que sim, a gente sabe. E ele tem dito ao meu coração que nós não estamos tratando o pecado como pecado. Nós estamos tratando o pecado como um erro. E isso é muito grave. Porque sabemos que o pecado não confessado é pecado não perdoado. Amém? Eu vou repetir. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Imagine comigo aqui um bando de pessoas com os braços levantados, adorando, em posição de adoração, mas todos sujos de lama, com mau cheiro. Conseguiram visualizar? Pois bem, quando nós tratamos os pecados como erros, não reconhecemos os pecados, não confessamos, não nos arrependemos, não pedimos perdão. Logo, o resultado disso é permanecer na lama. Isso é muito sério. Amém? Abram comigo as escrituras em Isaías,
Nós vamos ler 4 versículos deste capítulo. Nós vamos ler o capítulo 3, os versículos 8 e 9, e nós vamos ler os versículos 24 e 25. Versículos 8 e 9 e 24 e 25. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Grande é o Senhor, digno de nosso louvor. Obrigada, Senhor. E o texto diz assim, ó: Jerusalém tropeçou e Judá caiu. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Olha que forte isso aqui. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. E em vez de belos penteados, calvície. E em vez de roupas finas, pano de saco. E em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão à espada. Os seus guerreiros morrerão no combate. Que forte esse texto, né? Ainda no livro de Isaías, só que o capítulo 65. Capítulo 65, o versículo é o 5. Obrigada, Senhor, pelas escrituras, porque nos ajudam a conhecê-lo, nos ajudam sobre todas as questões que precisamos consertar e alinhar na nossa vida. Aleluia. Isaías capítulo 65, versículo 5 diz: Apesar disso, dizem uns aos outros, não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas. Fumaça irritante que nunca passa. Gente, eu não sei vocês, mas esse texto é muito forte. É muito forte. Tem versões que falam diferente, tá? Eu escolhi essa versão para falar sobre o fedor mesmo. Amém? Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta para quem tem filho pequeno, né? Ou que tem filho ainda solteiro em casa. Nós temos ensinado os nossos filhos sobre o pecado? Nós temos falado, filho, isso é pecado. Filha, isso é pecado. E aí nós damos continuidade sobre isso, falando, você precisa se arrepender, filho. Você precisa confessar. Você precisa pedir perdão. Será que nós estamos ensinando isso aos filhos? Queridos, isso é uma obrigação dos pais. Não é da escola dominical. Isso é nós que precisamos fazer. Nós. E com todo respeito, eu vou abrir um parênteses, porque eu sou dessas que abre parênteses mesmo. Não era necessário ter escola dominical. Não era necessário ter sala para criança, sala para jovem, sala para sei lá o quê. Não é necessário. Porque se você ler as escrituras com atenção devida, as solenidades, né, eram para todos, não apenas para os adultos ou para os homens, era para todos. Quando se estabelecia uma solenidade, né, uma assembleia solene, todos tinham que estar ali. Criança, homem, mulher, todo mundo. Todos, tá? Mas fecha o parênteses. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, quando eles desobedecem, eles precisam entender que isso é pecado. A mamãe falou para o filho arrumar a roupa X e ele não arruma, sabe? Não é apenas uma desobediência da mãe, gente. Isso é pecado. Porque se ele acha que ele pode desobedecer a mãe, numa questão tão simples,
que ele consegue ver essa mãe, vocês acham que não vai ser fácil desobedecer a Deus que ele não consegue ver? Isso é sério. Então, é necessário ensinar sobre o pecado e o que a gente tem que fazer sobre o pecado. No livro de Jeremias diz assim: tão somente reconheçam, ou seja, eu preciso reconhecer o que aquilo que eu fiz ou aquilo que eu pensei é pecado. Eu tenho que dizer assim para mim mesmo: isso é pecado. Eu preciso resolver essa questão. Como é que eu resolvo o pecado? Eu resolvo o pecado me arrependendo, pedindo perdão e também confessando. Por quê? Para perdão? Não, para cura. Né? Amém? Então está na hora, queridos, de verificarmos sobre essas coisas tão relevantes do caminho com Cristo. Por que que o povo de Deus, na sua maioria, queridos, deseja revelações bombásticas? Ah, eu também gosto, né? Mas não é só isso. Não é só revelações bombásticas. Nós precisamos prestar atenção no básico. O que é o básico? É pecado. Pecado tem que ser arrependido, tem que ser confessado, tem que pedir perdão. Se eu estiver lameada do pecado, eu não vou ter nem as revelações bombásticas. Eu não vou nem compreender. Então, ele é basilar. Queridos, é necessário que a gente não caia no pecado, como está escrito lá em 1 João. Mas se cairmos, nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Contudo, nós precisamos dizer: Pai, eu pequei, eu caí. Embora Deus conheça tudo sobre nós, Ele quer que nós venhamos até Ele. Senão, não era nem necessário orar, né, gente? Amém? Confessar pecado é importante. Você quer fluir no relacionamento com Deus? Você precisa resolver acerca do pecado. Gente, pecado não é só o que está escrito lá nos 10 mandamentos. Não. Pecado é eu fazer alguma coisa que Deus não me chamou para fazer. Pecado é eu não dar um propósito para tudo aquilo que eu vou fazer. Como assim, Fabiana? Por exemplo, eu vou trabalhar fora. Decidi que eu vou trabalhar fora. Mas será que Deus me chamou para isso? Não, eu vou trabalhar fora porque eu preciso aumentar a renda familiar. Isso não é propósito, com todo respeito. Não é. Porque quem é o nosso provedor é Deus. Se Deus quiser, ele fecha a torneira, a gente pode trabalhar sem parar. E a gente não tem o valor. Amém? Nós precisamos estar justas na medida do eterno. Assim, não estaremos no pecado. Ok? Então, o pecado não é só aquilo que está escrito que é pecado. Por exemplo, as escrituras dizem: não andei ansiosos. Se eu estou ansiosa, eu estou pecando. Ok? Está escrito: o fruto, as características do fruto do Espírito, uma delas é alegria. Se eu ando muito triste, eu estou pecando. Amém? Então, nós precisamos mudar a nossa lente acerca do pecado, porque pode ser que estejamos lameados no pecado sem ter a ciência disso. Amém? O Senhor quer um povo purificado. Ele quer um povo limpo. Ele quer um povo que passou pelo fogo para tirar a escória. É isso que ele quer. Amém? Então, queridos, não sei se acontece com isso com vocês, mas comigo acontece, tá? Às vezes a gente até ora, né? Eu assim, se eu tô pecando, Senhor, ai, me perdoe, mas eu continuo naquele pensamento. Entendem? Se eu tô pecando, Santa do Paulo, me livra disso, Pai. Mas eu sigo naquela mesma projeção de pensamento. Entendem isso? Se eu
falo isso, se eu estou pecando, eu já sei que eu pequei. Então eu não posso ter aquele pensamento ainda na minha mente. Amém? Glória a Deus. Isso é pecado. Eu preciso o quê? Me arrepender. Eu preciso dizer assim, Senhor, eu não estou sentindo nada, estou sentindo que eu estou falando a verdade, mas eu sei que isso é pecado. Gera arrependimento no meu coração, Senhor. Eu não quero, eu não quero pecar contra a tua santidade. Meus irmãos, é necessário o arrependimento para que venha o avivamento. Uma das características para o avivamento é o arrependimento, queridos. Arrependimento. E eu vou falar algo muito importante que não necessariamente se fala nas ministrações habituais. Eu posso, e assim vocês também podem, orar pelos outros em arrependimento. Como assim, Fabiana? Na forma intercessória. Amém? O intercessor, ele ora pelos outros, até pedindo perdão pelos outros, tapando brecha dos outros. Por quê? Porque ele entende que aquilo fere o Senhor, fere a santidade do Eterno. E assim, queridos, isso gera em nós o quê? A satisfação de interceder pelo irmão e Deus começa a mexer naquele irmão que foi orado. Olha que tremendo. Isso é tremendo. Então, é necessário o arrependimento para que venha o avivamento. Isso continua a mesma coisa, porque Deus não muda. Deus pode trazer o novo para nós. Mas o basilar, os fundamentos, eles continuam os mesmos. Eles continuam os mesmos. Então, essa necessidade ainda é imperiosa. Nós precisamos, queridos, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. De acordo com as Escrituras, queridos, o pecado começa onde? Na mente e no coração. Ali já começou. Eu vou falar uma experiência pessoal para vocês, para que nós todos venhamos compreender que nas coisas de Deus sempre tem dois momentos. O momento da decisão e o momento que efetivamente fazemos as coisas. Nós estávamos numa conferência lá em Joinville e o Espírito Santo falou ao meu coração que era para eu dar os meus brincos. Eu disse, falou e eu disse, tá bom, vou dar. Eu vou dar é nada. Não vou dar nada. Mas eu tinha dito, vou dar sim. Mas depois eu disse, não vou dar nada. Mas Deus já tinha aceitado aquilo, amém? Vocês concordam comigo que Deus aceitou? E para não me trazer nenhum mal, sabe o que ele fez? Ele me tomou o brinco. Porque nunca mais achei o brinco. Entende? Então, é muito importante o quê? Por que eu falei isso agora? Sobre o voto de tudo. Quando nós estamos na euforia, a gente diz, eu vou fazer porque eu vou ler a Bíblia toda, porque eu vou jejuar, porque eu vou não sei o quê, eu vou fazer mortal, eu vou tudo. E daí não faz nada. Mas Deus aceitou. Deus aceitou quando você falou. Então isso é pecado. E precisa ser reconhecido, confessado e pedido perdão sobre isso. Amém? Então, queridos, abram comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 15. Aleluia, obrigado, Eterno, por tudo e por tudo. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Aleluia. Obrigado pelas escrituras, Eterno. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que contaminam. Olha aí, gente. Essas coisas contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Isso aqui não fui eu que disse. Não foi outro escritor da Bíblia, foi o próprio Senhor Jesus que falou. Então, até que os pensamentos e as nossas atitudes não estejam sob o domínio de Deus,
nós não vamos experimentar a vida abundante de Cristo. É isso mesmo. Você quer se trasladar? Você vai, desde que você esteja purificado. Amém? Nada é impossível àquele que crê. Glória a Deus. Satanás, minhas irmãs, é ardiloso. E ele sabe todos os mecanismos de ataque como ninguém. Afinal, ele está aqui desde antes da nossa existência. Ele sabe tudo. Ele também não pisca e não dorme. Ele está sempre ao nosso derredor, querendo nos tragar, como o leão rugido. Oh, querendo o quê? Que a gente pisque para ele se aproveitar. E ele faz isso como? Através dos pensamentos. Ele ataca a mente dos filhos. E você ouviu bem, é dos filhos. Ah, mas ele não tem acesso, porque eu já ouvi isso aí. É mentira, ele tem acesso sim aos teus pensamentos. Ele joga dardos lá. Tchum, joga dardos. Ele ataca sim a mente dos filhos de Deus. E num curso que foi ministrado no Tropa, não sei se todos aqui participaram desse curso, que foi Personalidades Proféticas, Ouvindo Deus, foi falado sobre as vozes que ouvimos, né? Uma sendo a nossa própria voz, a da nossa vontade, etc., né? A outra sendo a voz de Satanás, e o mais importante, a voz de Deus. É a voz de Deus que é a mais importante. E todas elas acontecem na nossa mente. E detalhe, minhas irmãs, essas vozes são muito semelhantes. Mas então, como é que vamos distinguir, né? Lembrando que a única voz que importa é a de Deus, nem a nossa, é a de Deus. Porque tanto ouvindo a nossa voz, queridos, quanto ouvindo a voz de Satanás, será contra a vontade de Deus. Ai, Fabiana, é verdade? É verdade. Mas como é que vamos distinguir essas vozes? Bom, faça o curso quando tiver. Não, brincadeira, brincadeira. Geralmente a nossa voz é para nos proteger, tá, gente? Ai, para fazer coisa boa pra gente, tá? A voz de Satanás, ainda que de repente não de forma aberta, mas é contra o outro. Ai, aquele tá falando de mim, ó. Ai, meu Deus, todo mundo riu, isso é de mim, né? Ou vou chutar o balde mesmo, o que que interessa? Não, não vou fazer isso, vou sair desse ministério aqui. Isso é também Satanás às vezes, né? A voz de Deus não é nada disso. Nada disso. E a voz de Deus nem sempre vai te chamar de filha. Ai, filha amada. Não. Vai chegar falando já. Faz, por que isso? São vozes que fazem a gente refletir normalmente, as vozes de Deus, tá? Faz você pensar sobre aquilo que você fez. Fica assim na mente, né? Por que você falou isso? Por que você falou isso? Por que você... Entende? Mas se você fizer o curso, querida, tenho certeza que você vai entender bem. Amém? Os pensamentos de Satanás, eles são pensamentos que não são apropriados. E às vezes são carregados de maldade. E os nossos também podem ser maldosos, porque nós às vezes temos o caráter quebrado, né? E Satanás só dá uma empurradinha ali. E o inimigo, querido, sabe que se ele puder edificar fortalezas nas nossas mentes, ele nos leva ao pecado. E haverá, queridos, uma separação, uma ruptura do poder de Deus. Ai, como assim, Fabiana? Separação, ruptura? É perde a salvação? Pecou, perde a salvação? Não, não é nada disso. Essa ruptura quer dizer que acabamos nos afastando de Deus, nos escondemos de Deus, mesmo amando Deus. Mas cada um de nós que está em pecado se distancia. E eu não sou eu que estou falando isso. As Escrituras dizem isso. Lá em Gênesis, abram comigo, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, os versículos 8 e 9. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Obrigada, Jesus. Quando soprava a brisa do entardecer,
O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Então a nossa conduta quando caímos é de nos esconder de Deus. Mas como isso acontece nos nossos dias? Será que a gente fica entre as árvores? Vamos esconder ali atrás de uma árvore? Não, gente, não é assim hoje em dia. Até pode ser, mas não é. Nós acabamos escondendo de Deus, sabe, através do fingimento, da falsidade. Mas como assim, Fabiana? Nós agimos como se nada tivesse acontecido. A gente não reconhece, não confessa e faz de conta que está tudo bem. Ah, está tudo bem. As nossas feridas ali sangrando. Está tudo bem. Só que é fachada. É tudo fachada. Eu não sei se vocês viram o Rios, que a mulher disse assim, ela fala em inglês, né? Você está bem? Está tudo bem? E ela disse, I'm okay, eu estou bem. Só que para 2 segundos a mulher começa, porque ela não estava bem. É nesse sentido. Irmãos, o pecado é como um ácido. Ele é ácido, ele vai corroendo, trazendo feridas que sangram muito. O pecado, gente, vai trazendo buracos na nossa alma. Ele vai trazendo esses buracos e a gente não pode ficar com a alma esburacada. Então, vai trazendo uma coisa no lado que não é uma coisa de Deus. Um endurecimento de coração. Sabe a pessoa que sofreu algum trauma? Ela simplesmente segue o seu curso de vida, mas ela ou deixa de fazer aquilo, porque ela está traumatizada, ou ela simplesmente tem um sentimento de terror, de raiva, de ódio sobre aquilo. É a mesma coisa quando uma mulher sofre alguma situação nas suas partes íntimas contra a sua vontade, ou a mulher não quer mais nenhum toque nas suas regiões íntimas, ou a mulher faz e não sente absolutamente nada, ou ela vira uma promíscua. Isso é tratar aquilo de uma forma como se não tivesse existido. É a mesma. Tá, a Fabiana, ela não pecou com isso. Claro que não. Mas é um exemplo para vocês compreenderem como que é esse fingimento que eu estou falando. Então, queridos, quando nós não reconhecemos o pecado, nós nos afastamos do poder de Deus, nós seguimos fazendo as coisas de Deus, sangrando por todos os lados, sujando tudo à nossa volta com o sangue contaminado pelo ácido, corroendo tudo quanto colocamos as mãos para fazer. E eu vou dar um exemplo prático disso nas Escrituras. Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto. A primeira vez ele teve que bater na rocha para que saísse a água da rocha. Só que a segunda vez ele recebeu uma instrução de Deus: fale com a rocha. Só que ele estava chateado, um pouco além, né, do chateado com aquele povo que murmurava, que quase apedrejou Moisés. Estão a ponto de me apedrejar, ou seja, eles estavam com pedra nas mãos para tocar contra Moisés. Então ele estava ferido, ferido. E aí o que ele fez? Bateu na rocha. E ainda disse assim: vocês são um povo rebelde. Ou seja, não, tudo que ele fez não tinha nada a ver com aquilo que Deus havia mandado fazer. Amém? Ele sangrou naquele povo. E a gente sangra nas pessoas. A gente sangra quando está nessa situação. E, queridas, a tendência sempre é piorar. Sempre é ficar pior. Abram comigo em Provérbios, capítulo 23, por favor. Provérbios, capítulo 23, o versículo 7, mas só a primeira parte.
Tem muitas versões desse texto, eu usei essa específica. Porque segundo pensa em sua alma, assim é. Olha o que é isso aqui, gente. Que texto forte. Porque segundo pensa em sua alma, assim é. Se você pensa que você é uma burra, você será burra. Se você pensa que você é brilhante, você será brilhante. Se você pensa que você está doente, você ficará doente. Isso combina até com aquele texto sobre doença de Jó, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Isso é forte, hein? Então, esse texto, queridos, quer dizer o que pensamos é grande parte do que somos. E por essa razão, Deus nos revela a importância de submeter a nossa mente totalmente a Cristo. Submeter a nossa mente totalmente a Cristo, para arrancar as ervas daninhas e cultivar o que realmente é relevante, que é a vontade de Deus na nossa mente. Nós precisamos ser honestos conosco e avaliar que tipo de pensamentos ou vozes tem em nossas mentes. Temos que lembrar que para sermos cheios de Deus, nós precisamos ser vazios de nós mesmos. Eu vou repetir. Para sermos cheios de Deus, nós precisamos ser vazios de nós mesmos. Amém? Se nós formos completamente honestas e sinceras em nossas confissões, Deus nos purificará completamente e transformará a nossa vida. Amém? O sangue de Jesus nos limpa de toda injustiça e contaminação. Mas é preciso confessar. É preciso nos arrepender e pedir perdão. Isso é se humilhar perante a poderosa mão do Eterno. Quando nós não confessamos, achando que o sangue de Jesus foi o suficiente para cobrir aquele pecado, nós estamos dizendo: eu sou orgulhosa, não me submeto a Deus. Queridos irmãos, a nossa eterna segurança está na justiça perfeita de Deus e não nas nossas movimentações imperfeitas. Amém? Que isso grave nos nossos corações. Então, vamos começar a refletir agora sobre pensamentos, pecados de pensamentos. E eu vou querer que vocês sejam sinceros com vocês, honestas com vocês. Amém? Porque hoje vai acabar esse tipo de pecado no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então, vamos examinar os tipos de pensamentos que nós temos tido. A nossa mente, queridos, está repleta sobre pensamentos de Jesus ou tem coisas do mundo mais do que pensamentos de Jesus? Tipo assim, contas, viagens, diversão, trabalho, cônjuge, filhos, fofoca, né? Os nossos pensamentos estão focados no nosso crescimento espiritual? Nós temos tido pensamentos impuros? Os nossos pensamentos são de medo? São pensamentos de raiva, ou ira, nojo, repulsa, asco? Ou em pensamento temos dito, né, palavras terríveis e ofensivas para os nossos irmãos? Se nós verificamos um padrão nesses pensamentos aqui, distorcido, o momento é agora de reconhecer que eles são pecado. Eles são pecado. E também precisamos nos arrepender e pedir perdão. Amém? Queridos, entregue o governo de sua mente ao Senhor. Confie nele para renovar a sua mente. Isso é Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Determine, queridas, levar cativo todos os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. E pergunte ao Espírito Santo quais os pensamentos que você deve ter para substituir esses pensamentos de pecado. Vamos dar um exemplo. Eu tenho o pensamento de nojo de um irmão. Nojo, repulsa, meu Deus, me dá um ruim na barriga, tem até ânsia de morte. Isso é pecado, gente. Jesus diz, ame o outro como eu amei. Então, eu estou pecando. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, eu estou pecando com isso, eu estou pensando essas coisas aqui, ó, nojo, repulsa, asco, às vezes eu tenho vontade até de vomitar, assim. Sendo honesta, ok? E dizer assim, me perdoa, Pai. Qual é o pensamento que eu tenho que ter no lugar desses pecados aqui? Que ele é uma pessoa de Deus, que ele está no caminho reto, que ele está recebendo as revelações do amor de Cristo. Entenderam? Eu tenho que trocar esses pensamentos. Senão eu vou continuar nesse padrão. Agora vamos para uma segunda leva de pensamentos aqui. Amém? Queridas, eu sei que é difícil, delicado tocar nisso, mas a gente vai tocar hoje. Amém? Porque essas coisas não acontecem no nosso dia a dia, no corpo, mas nós precisamos falar dessas coisas. Algumas de nós têm pensamentos libertinos, libidinosos, impuros, ou temos tido sonhos com esse tipo de coisa, de sexo, inclusive. Será que nós não estamos? Se estamos tendo esse tipo de pensamento, será que a gente está vendo alguma coisa, assistindo algo que possa estar provocando isso? Será? Se nós estamos tendo esse tipo de pensamento, nós estamos tendo consciência destes pensamentos e também os motivos que nós temos esses pensamentos. Os seus pensamentos, veja só, você teria vergonha se outros soubessem deles? Hã? A sua mente divaga com frequência? Você está comigo agora, prestando atenção no que eu estou falando? Ou está divagando? Hum? Deus trouxe algo relativo a isso para você neste momento, sobre pensamentos libidinosos ou algo sobre isso? Reconheça esses pecados. Arrependa-se. Confesse neste momento. Amém? Queridas, nós precisamos ser específicas no momento da nossa confissão e arrependimento. Quando nós somos específicas, a gente tira o poder de Satanás. Ele não pode mais nos envergonhar. Amém? Porque isso também, além de tirar o poder de Satanás, isso muda o padrão de pensamento. Isso muda. E de preferência, queridos, faça essas confissões com uma outra pessoa. Mas se não puder fazê-lo agora com outra pessoa, não sei, faça em voz audível, para calar a boca de Satanás. Faça. Eu penso isso. Eu penso isso, isso. Eu sou essa, 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 essa. E deixa que Deus vai te purificar. Queridos, nós precisamos procurar em Deus também os pensamentos para substituir esses pensamentos de pecado. E tem uma arma muito poderosa para atacar esses pecados também, que é a leitura. E essa leitura eu estou falando sobre examinar e memorizar as escrituras. Não é só ler por ler, queridos. E é claro que também não é para ficar decoreba, né? Vocês têm que ler, meditar naquilo, né? E isso ajuda na remoção desses pensamentos que não são adequados. Atenção, vigie os seus pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Amém? Abram comigo o livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, os versículos do 1
ao 3. Posto que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de cima, onde está Cristo sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas da terra, porque morrestes e vossa vida tem sido escondida com o Cristo em Deus. Uau! Que tremendo, hein? Então, conforme a instrução de Mateus, capítulo 22, Mateus, capítulo 22, versículo 37, diz assim, ó: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Com toda a tua mente. Jesus e a sua obra deveriam, queridas, ocupar o primeiro lugar dos nossos pensamentos. Deveria ocupar o primeiro lugar nas nossas preocupações diárias. Não está escrito: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que tem um erro teológico nisso, queridos, porque as pessoas pensam que é só fazer o devocional e tudo bem. Não, não é só fazer o devocional. A Luciane falou algo no início da reunião que eu achei tremendo. Ela ora às 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, às 6 horas. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é só no primeiro momento do nosso dia que a gente busca a Deus. Nós buscamos a Deus todo o tempo. Todo o tempo. Eu dizia antigamente, vou trazer isso agora, que o Espírito Santo, ele quer escolher a cor da meia que você usa. Sabia disso? Que o Espírito Santo quer escolher a roupa que você vai usar. O Espírito Santo quer saber que comida você vai comer. Eu até falei para uma moça do Tropa: trate Jesus como fosse teu marido, que ele de fato é, enquanto você não é casado. Pergunte para o seu marido todas as coisas que você tem que fazer. De voz audível, gente. De voz audível. Amém? Então, nós percebemos, queridos, continuando aqui, né? Será que nós percebemos se existe mistura em nossos pensamentos? Vocês têm verificado que há uma mistura, uma miscelânea nos seus pensamentos entre desejos egoístas e a glória de Deus? Será que está acontecendo isso nos nossos pensamentos? Gente, isso acontece comigo muitas vezes. Eu tenho que, ó, eu falo em voz audível, Deus, passa para lá, eu confesso esse pecado agora. Acontece. Você consegue visualizar se existe em você o desejo de ser notado ou o desejo de ser elogiado, ao invés das pessoas verem Cristo em você? Já percebeu isso alguma vez? Há desejo no teu coração de orar para Deus cumprir a sua vontade na sua vida, ainda que você tenha outros planos, outras expectativas pessoais? Você tem coragem de fazer isso? Você tem o desejo e faz isso? A sua adoração, obediência e servir diminuem quando as coisas não estão bem na sua vida? Ou quando não sai segundo os teus planos? Hum? A sua decepção é como um termômetro para o seu relacionamento com Deus? Estou decepcionada com Deus, não vou servir hoje. Não vou. Simplesmente não vou. Será que você viu algum indício dessas coisas que eu perguntei nos seus pensamentos? Da mesma forma, reconheça, confesse, arrependa-se, peça perdão. Peça a Deus que lhe dê um batismo de amor incondicional. Peça isso, gente. Peça. Pai, me dá um batismo de amor incondicional, um batismo de desejo de servi-lo sempre. Não importa o que me aconteça.
Peça isso. Em Romanos, não precisa abrir, eu só vou ler. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: E a esperança não defrauda, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uau! Que alegria! Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9 diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me reverenciam, ensinando como doutrinas preceitos de homens. Tem tanto texto bom, eu vou dizer para vocês, e busquem esses textos. Um deles é Tiago, capítulo 4, versículo 8. Meditem nesses textos. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amós, capítulo 5, versículo 21 e 22. Esse Amós aqui é um soco no estômago. Queridos, a adoração e cumprimento vazio de ordenanças de Deus não valem nada. Sabia disso? Nada. Nem são aceitas por ele. A adoração que agrada a Deus é quando nós nos rendemos, quando nós nos prostramos com reverência e submissão. É isso. A obediência que agrada a Deus é aquela que não é seletiva e é com a consciência voltada para o fato de que está efetivamente obedecendo e não para recebermos benefícios. Ah, eu vou obedecer porque eu quero um carro no final do ano. Eu quero obedecer porque ele vai trazer o marido da fulana de volta para ela. Entendeu? Nós obedecemos a Deus porque queremos, de verdade, obedecer a Deus. Queremos agradar a Deus. E é claro, gente, que a gente sabe que Deus é galardoador. Mas a gente obedece o Senhor porque nós queremos. E se a gente obedece ao Senhor porque a gente quer algum proveito, é pecado. Pecado. E precisa ser confessado. Meus amados irmãos, nós estamos, será, encharcados de pecado e ainda estamos exigindo que Deus nos escute, que Deus nos conceda nossas petições, que receba a nossa adoração. Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. Por que que o Senhor fechou essas portas? Isso é pecado também, com todo respeito. Você é dizimista porque ele te deu antes. E quando você devolve o dízimo, você está dizendo, eu me relaciono com o eterno. E quando você oferta, é porque você entende que você é um agente multiplicador do reino. Mas não é condição para ele ouvir as nossas petições. Nós recebemos o favor do eterno quando estamos alinhados com ele. Dízimo e oferta é apenas uma parte do pacote. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 29. Não precisam abrir, só vou ler. Quanto pior castigo pensais que merecerá o que pisoteou o Filho de Deus e teve por imundo o sangue do pacto, meu Deus, no qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. É isso aqui. Quando a gente faz essas exigências infantis, imaturas. Então, outra gama de reflexão agora. Queridos, quando você se conecta na sala do trono, ou qualquer outra sala, ou até você vai uma denominação física, o seu objetivo é se prostrar diante de Deus com reverência? A sua mente está cheia de expectativa em Deus, que você bebe, come as palavras ministradas e até se frustra se é interrompida, porque perdeu uma parte daquilo que está sendo oferecido por Deus através da vida daquela pessoa? Você aguarda com grandes expectativas em Deus, na sua multissabedoria,
e multi-inteligência que é derramado através dos ministrantes. Você canta louvores sem refletir na letra dos mesmos? Você ouve as ministrações sem a intenção de fazer igual aos bereanos? Aqui é forte, hein, gente? Aqui é forte. Examinando as escrituras, se o que eu estou falando aqui ou as outras pessoas que vocês estão ouvindo está falando conforme as escrituras? Se de repente você verificou que está nesse padrão aqui, ou padrão equivocado, tem que se arrepender. Também é pecado. Agora, outra pergunta que é mais forte. Você fez igual os bereanos. Confirmou que tudo que está sendo falado aqui hoje é verdadeiro nas escrituras. Mas você decide não mudar a sua vida, continuar com os pecados de pensamento. Você decide continuar do mesmo jeito que era antes. Isso que é? Tolice. Isso é tolice. É ser nécia. E essa classe de pecados é chamada de pecados contra a reverência e adoração. É muito sério. A clara manifestação na mente desses pecados se refere a uma forma, presta atenção, superficial de que temos tratado Jesus Cristo. Quando nós pecamos contra a reverência e a adoração. Nós estamos dizendo, eu trato Jesus Cristo de uma forma superficial. Todo aquele que foi levantado por Deus para ministrar o que ele determinou, merece a sua atenção, merece a sua reverência, porque ele está sendo porta-voz de Deus. E eu vou confessar o meu pecado para vocês, agora é com a glória de Deus, não, mas isso muito me afetou muito tempo. A pessoa estava ministrando e eu disse, isso eu já sei, que chato. Pô, de novo. Isso é para fulana. Se pequei sobre isso, gente. Até Deus me dá um para-te quieto e dizer assim, tu vai ouvir o que eu der para tu ouvir. Querido, se você se enquadrou nessa classe de pecados, se arrependa. Se arrependa. Confesse. E confie que Deus lhe concederá espírito de reverência e adoração. Genuíno. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra gama de perguntas agora. Eu prometo que está quase encerrando, mas era necessário fazer tudo isso. A sua mente está cheia de desejo de experimentar mais de Deus? Você gostaria de ser mais semelhante a Cristo? Você tem se permitido, no sentido de abrir o seu coração honestamente, para que Deus sonde todas as esferas e facetas da sua vida, e não apenas sonde, mas retire tudo que está fora do padrão de Deus? Você tem essa coragem? E eu vou fazer outra confissão aqui, que confissão boa é aquela que é no público, que fica gravada. Uma época que eu orava algumas coisas, eu disse, não, essa parte eu não vou orar, porque essa parte é minha. Eu sabia que se eu orasse, Deus ia mexer. Então, eu desafio você a colocar diante do Eterno todas as partes da vida de vocês. Todas. Amém? Apesar que Deus tem toda a ciência acerca da tua vida, da minha vida, Ele aguarda a nossa sinceridade. Então, Ele vai promover o necessário para a nossa transformação. Amém? Então, você verificou aqui, querido, alguns pensamentos trazidos para essa análise que combinam com a vontade de Deus, com os princípios dele, ou não? Se não, já sabe, reconheça,
Arrependa-se, confesse e peça perdão. Confie que o Senhor te fará faminto por santidade genuína. Uma grande arma para a cura das feridas infeccionadas do pecado é a confissão deste pecado para o irmão. Mas não para perdão, porque a gente já sabe disso, né? Porque isso cura. Isso cura. Tiago diz isso, para a gente confessar os pecados uns para os outros, para que nós sejamos curados. E a súplica vale muito de um justo. João, 1 João diz assim, ó, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para nos limpar de toda a maldade. Lembrando, de novo, que pecado não perdoado, não confessado, desculpe, é pecado não perdoado. E eu, queridos, pecado não confessado traz enfermidades e dureza de coração. Ai, Fabiana, não acredito nisso. Aham, é verdade. E não sou eu que estou dizendo, as escrituras. Sejam bereanos, procurem. Salmos 32, versículos 3 a 5. Vamos lá. Salmos 32, versículo 3 a 5. Diz assim: Enquanto calei, olha aqui, enquanto calei, consumiram-se meus ossos, em meu gemer todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão se agravava sobre mim, até que o meu vigor se transformou em sequidões de verão. Meu pecado te fiz saber e não encobri a minha iniquidade. Diz: confessarei as minhas transgressões a Yahvé, e tu mesmo carregaste a maldade do meu pecado. Eu não vou ler, mas vocês podem ler depois, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 também. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. 1 João também, capítulo 1, versículo 7. Amém? Glória a Deus, todo mundo em paz, feliz, todo mundo contente com a Fabiana. Sim? Amém. Glória a Deus. Era isso que o Espírito Santo estava incomodando muito no coração. Eu tenho certeza que ele vai trazer mais sobre pecados. Glória a Deus por isso. E nós estamos aqui, firmes, sabendo que ele nos ama. E nós temos que libertar esses pensamentos. Nós temos que, ó, nos separar desses pensamentos que trazem pecado. E trazendo pecado, traz a permanência. Amém? Glória a Deus. Pegue o seu pão. Agora, com o coração limpo, a mente limpa, porque foi esvaziado dos pecados. Aleluia. Obrigada, Jesus. Papai, obrigada por ter nos escolhido, ter nos separado, para fazermos parte da tua família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E nós, quando comemos, fazemos parte com Cristo, porque ele disse: aquele que não comer da minha carne não faz parte comigo. Mas nós aqui trazendo esse memorial, nós estamos dizendo no mundo espiritual que fazemos parte com Cristo. Aleluia. Até que ele volte. Papai, nós oramos em unidade aqui, consagrando esse pedaço de pão que faça bem para nós e nós sejamos responsáveis por essa parte do corpo que nos cabe. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Amém. Aleluia. Pegando o seu culpo. Pai, depois dessa ministração, que o Senhor cortou primeiro para mim, Senhor. Tomando esse suco, eu peço que o Senhor me purifique desses pecados terríveis. Eu peço que o Senhor purifique os meus irmãos também. Na medida que a gente vai experimentando deste suco, bebendo deste suco
entrando em nós esse suco, nós estamos sendo purificados de toda a maldade, de toda a injustiça. Nós não somos manipulados pela injustiça, e sim nós recebemos do Espírito Santo tudo o que precisamos fazer. Aleluia. Obrigada, Jesus, por ter derramado teu sangue por nós. E eu consagro este suco que nos faça bem. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podemos beber todos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome.